Entre Conversas começando e hoje a gente fala sobre um vídeo documentário que trata do tema mulheres imigrantes. E para falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe a Gabriela Medrano, que é formanda em jornalismo e que o trabalho de conclusão de curso é o vídeo documentário. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada pelo convite, Aclis. É isso mesmo. O meu trabalho foi sobre mulheres imigrantes e refugiadas aqui em Maringá. E Gabi, conta pra gente como que surgiu a ideia. Bom, no começo eu queria falar sobre apicultura, só que a minha orientadora falou, vai ficar um pouco difícil você fazer esse trabalho. Daí caiu a minha ficha. Por que eu não falo sobre imigração? E mulheres imigrantes e refugiadas em Maringá, porque eu já passei por isso, já fui imigrante durante 15 anos, e quem melhor do que eu para falar sobre isso, né? Então você sentiu na pele o seu tema do seu TCC. Por isso que foi muito mais fácil de desenvolver, porque eu já tinha vivenciado tudo aquilo, eu sei o que é ser imigrante, e foi fluindo. Então o sentimento dessa imigração você já tinha, você só tinha que passar isso de alguma forma para as pessoas. E na boca dessas mulheres, né? Eu escolhi 3 mulheres. O que elas têm em comum? As 3 passaram por uma guerra. Eu fui imigrante, mas eu não passei por uma guerra. Meus pais ficaram desempregados aqui. A gente aproveitou que o meu avô era espanhol, tirou a nacionalidade e foi para lá. E mesmo tendo a cidadania espanhola, é difícil ser imigrante. As pessoas não entendem, mas é uma coisa bem complicada. E Gabriela, antes de a gente começar a falar sobre a história dessas mulheres, conta um pouquinho como foi a produção desse trabalho. Então, essa produção passou por várias fases. Eu tinha orientação com a minha orientadora, a gente definiu o assunto, foi afunilando do que se tratava, a gente fez o pré-roteiro, elaboramos as perguntas, e de cada etapa, para cada pergunta, outras 5 perguntas que poderiam surgir, e assim foi. Depois eu combinei com elas de fazer as imagens de apoio, que precisava para enriquecer mais o TCC, e finalmente eu fiz as gravações, só que ficou um pouquinho complicado porque o dia que 2 delas podiam, a outra não podia, daí teve que ir de novo montar o cenário, colocar aquele tecido preto no fundo, a iluminação do jeitinho que estava no primeiro dia para ficar padronizado e do mesmo jeito. Então sempre é um trabalho muito detalhista, né? Para que cada história se encaixe e que cada história faça sentido uma na outra também. E era isso que eu queria desde o começo, desde o ano passado eu já estava pensando em como poderia ser esse vídeo documentário. Criar algo padronizado, aquele tecido preto no fundo das entrevistadas, para trazer uma dramaticidade, e acabou saindo tudo como eu esperava, ou mais do que eu esperava. E também você passou por um processo de entrevistas com essas mulheres, né? Foi a pré-entrevista, a gente sempre faz uma pré-entrevista para ver o que eu posso tirar disso. E depois foi para a entrevista final no dia. E é isso, eu segui o roteiro com todas. Eu elaborei as mesmas perguntas que eu ia fazer a todas. E seguiu essa linha para criar esse discurso que se encaixasse, entrelaçar uma com a outra e para acabar tendo esse resultado. E o resultado, que nem você falou, foi muito bom. Essas histórias, elas se encaixaram e você conseguiu tratar o tema e tracejar com as histórias dessas mulheres também, né? Foi muito legal, acabou encaixando perfeitamente. E essas entrevistadas, uma, por exemplo, a Ana, ela chegou aqui há 44 anos, então ela podia falar desse processo de imigração como era há 44 anos. As outras 2 estão aqui no Brasil, chegaram recentemente, daí elas podem falar como que está a imigração atualmente. Mas, resumindo, o processo há 20 anos e agora acaba sendo o mesmo. Tem a mesma, todas passaram pela mesma dificuldade. E como você falou dessas mulheres, agora a gente vai dar uma olhadinha no teaser para conhecer melhor o seu trabalho e também a história delas. Eu saí de madrugada por causa do governo, pues. Eu agora, para o governo do meu país, eu sou desertora, igual que meu marido.
ya que no éramos policiais, entonces tuvimos que salir embora de madrugada para poder fazer que o governo não desse conta que nós estávamos saindo embora. Antes de sair fica muito complicado, porque estava muito guerra. Ficamos na casa mais ou menos um mês sem saída, porque não conseguimos sair. Tem bastante armas na rua e bombas. Com Angola, eu fiquei assim muito chocada, porque eu perdi muita gente. A guerra não escolhe endereços, né? Então, você perde muitos amigos, você tombados mesmo em guerra, né? E você vê um país também rico, que nem Angola, com o povo passando fome. Infelizmente, com a guerra civil, porque a guerra é muito cruel. Quem passou por uma guerra jamais é a mesma pessoa, jamais. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. O Brasil, até hoje ainda, discrimina muita mulher. Ela não pode ter acessos a alguns cargos, né? Ela é vetada em algumas opiniões e a mulher tem muito problema, né? Até mesmo salarial. Aqui nós chegamos por interiorização, que na igreja a la que eu pertenezco, ela me ajudou a morar aqui. Ela nos trouxe aqui, mas eu acho que o mais difícil ha sido acostumar-se um pouco à língua. Eu vou para fora, eu vou fazer com meu marido um documentário sobre duas pessoas que saíram da guerra e foi para todo mundo. Ainda eu estou trabalhando aqui, estou fazendo muitas coisas, mas meu coração fica lá, porque é algo que é inevitável. Lá está minha família, que algum dia eu penso voltar. Mas, por enquanto, sinto liberdade aqui. Eu não sei quem eu sou. Eu sei que eu sou Ana Brunhosa. Nasci em Angola, amo Angola. E moro no Brasil, amo o Brasil. Gabi, agora a gente já conheceu um pouquinho das histórias dessas mulheres. Agora fala pra gente mais assim, a gente já viu, mas um pouquinho mais especificamente de cada história dela e como que o tema encaixou. Então, para começar, eu conheci essas mulheres aqui na instituição. Me falaram, você vai fazer o TCC sobre mulheres imigrantes? Tem uma mulher trabalhando aqui no Sesumar, que é a Rima, a da Síria. Fui lá atrás dela. Rima, você aceitaria? Eu sou a Gabriela, estudante de jornalismo. Você aceitaria participar do meu trabalho? Dela, com certeza. E o legal é que ela era jornalista lá. Então, ela sabia que é meio difícil, né? Jornalista precisa ser uma pessoa bem insistente e acaba parecendo chato às vezes. Eu tive que insistir bastante. Ela aceitou. Depois apareceu a Franceles, que ela fez um curso de corte e costura aqui na Unicesumar, e o pessoal que foi fazer entrevista com ela, com o pessoal que estava fazendo o curso, chegou aqui falando, olha, Gabriela, tem um casal de policiais que vieram da Venezuela, você acha que não ficaria legal no seu TCC? Eu, claro, com certeza. Daí me passaram o telefone, entrei em contato com ela, ela aceitou e ela, inclusive, agradeceu a oportunidade de poder contar a história dela para as pessoas verem mais de perto o que é ser imigrante, que não é uma situação fácil. E a Ana, eu conheci ela trabalhando aqui. Eu fui fazer uma reportagem sobre a Semana Nacional do Trânsito e conheci essa mulher. Eu falei, peraí, mas o seu sotaque é meio diferente, né? É que eu sou angolana. Deu, Ana, então, eu tô fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre mulheres imigrantes e refugiadas aqui em Maringá. Você não aceitaria participar? Dela, no começo ela foi meio resistente, mas daí ela aceitou e era pra ser. Cada uma delas, as personagens perfeitas.
E Gabi, é um tema muito atual e também muito relevante, né? Você fala no seu vídeo documentário da questão que o dinheiro ele pode passar por todos os países sem problema nenhum. Só que as pessoas têm ainda muitos empecilhos, muitas barreiras, né? É exatamente isso que acontece. Ainda hoje eu fico me perguntando como que o capital ele circula assim livremente e nós encontramos essas dificuldades. E o engraçado o brasileiro muitas vezes é resistente enquanto a todo esse processo, aos fluxos migratórios, mas esse mesmo brasileiro desejaria morar nos Estados Unidos. Uhum. Não é meio contraditório? Ah, você vir aqui no meu território não, porque você vai tirar o meu emprego, mas eu ir morar lá, tudo bem. E é isso que acontece. E sempre elas vieram, né, no caso delas, em busca de uma vida melhor, né? É isso que aqui no Brasil ainda muitas pessoas ainda têm resistência desse fluxo migratório, né? É verdade. E algo interessante, a Ana, por exemplo, ela diz no documentário que quando ela chegou aqui, o Brasil não era aquele postal que ela imaginava. Ela chegou aqui e ela percebeu que o nosso país é bem machista. Só que a situação aqui continua sendo melhor do que a situação que ela vivenciava lá no país dela. Como jornalista e que foi a fundo nesse trabalho, qual é o sentimento? O sentimento eu fiquei muito feliz pela oportunidade de conhecer a história dessas mulheres e de mostrar às pessoas que não é fácil ser imigrante. Muitas pessoas falam, nossa, mas eles ganham benefício do governo e tal. Elas vieram aqui em busca de novas oportunidades. Perderam o país, perderam os familiares, né? E a gente deveria respeitar isso. Uma vez eu já fui imigrante. E quando você é imigrante, você chega num novo país, você não sabe o que você vai comer, se você vai arranjar emprego, você chega na incerteza. E a gente precisa ajudar de vez em quando. E o que você falaria para as pessoas que ainda têm um certo preconceito com essas pessoas imigrantes? Olha, eu falaria, gente, viajem mais, porque quanto mais você viaja, mais tolerante você se torna. E não só por isso, pode acontecer com eles também. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente tá mal. Meus pais nunca imaginavam que eles teriam que deixar o Brasil algum dia. Isso aconteceu, ficaram desempregados e a gente aproveitou a oportunidade e foi. Isso pode acontecer com qualquer um. Então é um tema muito importante e que as pessoas precisam ter conhecimento. O problema é esse, né? As pessoas se interessarem mais e terem mais esse conhecimento. É isso que eu falo. Se as pessoas começarem a ler mais ou se relacionem, conversem com essas pessoas, conversem com o imigrante, eles vão ver que não é tudo aquilo. Eles não vêm aqui para roubar o posto de emprego de ninguém. Eles vêm para... O Brasil é grande, é extenso, tem lugar para todo mundo aqui. Gabi, muito obrigado pelas suas informações. É um prazer ter você aqui no Entre Conversas. Prazer é meu e muito obrigada de novo pelo convite. A gente que agradece. O Entre Conversas fica por aqui. A gente continua conversando e mandando sugestões pelas redes sociais. Todas são TV Unicesumar, tanto o YouTube, Instagram e também o Facebook. Um grande abraço a todo mundo e até o próximo Entre Conversas.